Bom dia, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa, e vamos continuar nossa preparação para o concurso da Marinha do Brasil. Nesta aula de Direito Administrativo, vamos estudar um tema central para compreender a atuação da administração pública, o ato administrativo. Vamos abordar o conceito de ato administrativo, suas espécies, elementos, requisitos, vícios e classificações. Também vamos estudar a extinção e a alteração da relação jurídica criada pelo ato administrativo e os mecanismos de controle dos atos da administração, incluindo o controle administrativo e o controle jurisdicional. Para começar, é importante entender o que é um ato administrativo. O ato administrativo pode ser definido como uma manifestação unilateral de vontade da administração pública ou de quem a represente, que tem como objetivo produzir efeitos jurídicos imediatos, com fundamento na lei e voltada para o interesse público. Isso significa que o ato administrativo é uma decisão tomada pela administração pública no exercício de suas funções, destinada a criar, modificar ou extinguir direitos e obrigações dentro da esfera administrativa. Os atos administrativos estão presentes em diversas atividades do poder público, como a concessão de licenças, a nomeação de servidores públicos, a aplicação de sanções administrativas, a autorização para funcionamento de determinadas atividades e muitas outras decisões administrativas. Agora vamos falar sobre as espécies de atos administrativos. Os atos administrativos podem ser classificados de diferentes formas. Uma classificação comum distingue os atos administrativos em atos normativos, atos ordinatórios, atos negociais, atos enunciativos e atos punitivos. Os atos normativos são aqueles que estabelecem regras gerais para orientar a atuação da administração ou dos administrados. Exemplos incluem regulamentos, instruções normativas e portarias. Os atos ordinatórios são utilizados para organizar o funcionamento interno da administração pública, como ordens de serviço e instruções internas. Os atos negociais são aqueles por meio dos quais a administração autoriza ou permite que o particular exerça determinada atividade, como licenças, autorizações e permissões. Os atos enunciativos correspondem a declarações da administração que apenas reconhecem uma situação já existente, como certidões e atestados. Já os atos punitivos são aqueles utilizados para aplicar sanções a particulares ou servidores que tenham cometido infrações administrativas. Agora vamos falar sobre os elementos ou requisitos do ato administrativo. Tradicionalmente, a doutrina identifica 5 elementos essenciais para a validade de um ato administrativo. O primeiro elemento é a competência. A competência corresponde à atribuição legal que autoriza determinado agente público a praticar o ato administrativo. O segundo elemento é a finalidade. Todo ato administrativo deve ter como objetivo atender ao interesse público previsto na legislação. O terceiro elemento é a forma. A forma corresponde ao modo pelo qual o ato administrativo deve ser realizado, obedecendo aos procedimentos estabelecidos pela lei. O quarto elemento é o motivo. O motivo corresponde aos fatos e fundamentos jurídicos que justificam a prática do ato administrativo. O quinto elemento é o objeto. O objeto corresponde ao conteúdo do ato administrativo, ou seja, ao efeito jurídico que ele pretende produzir. Agora vamos falar sobre os vícios dos atos administrativos. Um ato administrativo pode ser considerado inválido quando apresenta defeito em seus elementos essenciais. Os vícios podem ocorrer quando o ato é praticado por autoridade incompetente, quando não atende à finalidade pública, quando apresenta irregularidades na forma, quando os motivos são inexistentes ou falsos, ou quando o objeto do ato é ilegal ou impossível. Quando um ato administrativo apresenta vício, ele pode ser anulado pela própria administração ou pelo Poder Judiciário. Agora vamos falar sobre as classificações dos atos administrativos. Os atos administrativos podem ser classificados de diversas maneiras. Uma classificação importante distingue os atos vinculados dos atos discricionários. Nos atos vinculados, a lei determina exatamente como a administração deve agir, não havendo margem para escolha por parte do agente público. Já nos atos discricionários,
A administração possui certa liberdade para escolher a melhor forma de agir dentro dos limites estabelecidos pela lei, levando em consideração critérios de conveniência e oportunidade. Outra classificação distingue os atos simples, complexos e compostos, de acordo com a forma como são produzidos dentro da estrutura administrativa. Agora vamos falar sobre a extinção e alteração da relação jurídica criada pelo ato administrativo. Os atos administrativos podem deixar de produzir efeitos por diferentes motivos. Uma das formas de extinção é a revogação. A revogação ocorre quando a própria administração decide retirar um ato válido por razões de conveniência ou oportunidade. Outra forma de extinção é a anulação. A anulação ocorre quando o ato administrativo é considerado ilegal ou inválido. Também pode ocorrer a caducidade, quando uma nova norma jurídica torna o ato incompatível com o ordenamento jurídico. A contraposição ocorre quando um novo ato administrativo torna impossível a manutenção do ato anterior. Agora vamos falar sobre o controle dos atos da administração. Como a administração pública exerce poder sobre a sociedade, é necessário que existam mecanismos de controle para garantir que suas decisões estejam de acordo com a lei. O controle dos atos administrativos pode ocorrer de duas formas principais: o controle administrativo e o controle jurisdicional. O controle administrativo é realizado pela própria administração pública. Esse controle pode ocorrer por meio da revisão interna dos atos administrativos, permitindo que a administração corrija erros, anule atos ilegais ou revogue atos que não sejam mais convenientes ao interesse público. Já o controle jurisdicional é exercido pelo Poder Judiciário. Nesse caso, os cidadãos podem recorrer à Justiça para questionar atos administrativos que considerem ilegais ou que violem seus direitos. O Poder Judiciário possui competência para anular atos administrativos ilegais, garantindo que a atuação da administração esteja em conformidade com a Constituição e com as leis. Portanto, compreender o conceito de ato administrativo, seus elementos, classificações e formas de controle é essencial para entender como a administração pública exerce suas funções e como o sistema jurídico garante que essa atuação ocorra dentro dos limites legais. Vamos estudar os mecanismos de controle da administração pública. Vamos abordar os limites do controle jurisdicional, o controle exercido pelo Tribunal de Contas e também importantes instrumentos jurídicos utilizados para fiscalizar a atuação administrativa, como o mandado de segurança, a ação popular, a ação civil pública e a improbidade administrativa. Para começar, vamos falar sobre os limites do controle jurisdicional. O controle jurisdicional corresponde à fiscalização realizada pelo Poder Judiciário sobre os atos da administração pública. Esse controle ocorre quando cidadãos ou instituições recorrem ao Judiciário para questionar atos administrativos considerados ilegais ou abusivos. No entanto, o controle exercido pelo Poder Judiciário possui limites. Em regra, o Judiciário pode analisar a legalidade dos atos administrativos, ou seja, verificar se o ato foi praticado de acordo com a lei e com a Constituição. Por outro lado, o Judiciário não pode substituir a administração pública na análise de mérito administrativo. O mérito administrativo envolve decisões relacionadas à conveniência e à oportunidade das ações administrativas, que são competências próprias da administração. Isso significa que o Poder Judiciário pode anular atos administrativos ilegais, mas não pode interferir diretamente na escolha administrativa quando essa escolha estiver dentro dos limites da lei. Agora vamos falar sobre o controle da administração pública pelo Tribunal de Contas. Os tribunais de contas são órgãos responsáveis por auxiliar o Poder Legislativo no controle externo da administração pública. No âmbito federal, essa função é exercida pelo Tribunal de Contas da União. Nos estados e municípios também existem tribunais de contas responsáveis por fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. Entre as principais atribuições dos tribunais de contas está a análise das contas apresentadas pelos administradores públicos, a fiscalização da legalidade dos gastos públicos, a realização de auditorias, inspeções e o acompanhamento da execução do orçamento. Os tribunais de contas também podem aplicar sanções administrativas a gestores públicos quando são identificadas irregularidades na gestão dos recursos públicos.
Esse tipo de controle é fundamental para garantir transparência, responsabilidade fiscal e boa gestão do dinheiro público. Agora vamos falar sobre o mandado de segurança. O mandado de segurança é um instrumento jurídico utilizado para proteger direito líquido e certo que tenha sido violado ou ameaçado por ato de autoridade pública. O direito líquido e certo é aquele que pode ser comprovado de forma clara por meio de documentos, sem necessidade de produção de provas complexas. O mandado de segurança pode ser utilizado por pessoas físicas ou jurídicas quando seus direitos são ameaçados ou violados por decisões administrativas ilegais ou abusivas. Esse instrumento é muito utilizado para questionar atos administrativos que causem prejuízos a cidadãos ou empresas. Agora vamos falar sobre a ação popular. A ação popular é um instrumento que permite a qualquer cidadão questionar judicialmente atos da administração pública que causem prejuízo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural. Esse instrumento fortalece a participação da sociedade no controle da administração pública, permitindo que os próprios cidadãos atuem na fiscalização das ações do poder público. Para propor uma ação popular, é necessário que o autor seja cidadão, ou seja, esteja em pleno gozo de seus direitos políticos. Agora vamos falar sobre a ação civil pública. A ação civil pública é um instrumento jurídico utilizado para proteger interesses coletivos e difusos da sociedade. Esse tipo de ação pode ser utilizado para defender direitos relacionados ao meio ambiente, ao patrimônio público, ao consumidor, ao patrimônio cultural e a outros interesses coletivos relevantes. Diferentemente da ação popular, a ação civil pública pode ser proposta por diferentes instituições, como o Ministério Público, a Defensoria Pública, entidades públicas e associações que atuem na defesa de interesses coletivos. A ação civil pública é um importante mecanismo de proteção de direitos coletivos e de fiscalização das atividades da administração pública e de empresas privadas. Por fim, vamos falar sobre a improbidade administrativa. A improbidade administrativa corresponde a condutas ilegais ou desonestas praticadas por agentes públicos no exercício de suas funções. Essas condutas podem envolver enriquecimento ilícito, prejuízo ao patrimônio público ou violação dos princípios da administração pública. Exemplos de atos de improbidade incluem desvio de recursos públicos, utilização indevida de bens públicos, favorecimento indevido de terceiros e práticas que violem princípios como moralidade e legalidade administrativa. A legislação brasileira estabelece sanções para os casos de improbidade administrativa, que podem incluir perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multas e obrigação de ressarcir os danos causados ao patrimônio público. Essas medidas têm como objetivo proteger a integridade da administração pública e garantir que os recursos públicos sejam utilizados de forma correta e responsável. Portanto, compreender os mecanismos de controle da administração pública é essencial para entender como o sistema jurídico brasileiro busca garantir a legalidade, a transparência e a responsabilidade na gestão pública. Os instrumentos de controle jurisdicional, a atuação dos tribunais de contas e ações como mandado de segurança, ação popular e ação civil pública são fundamentais para proteger os direitos do cidadão e assegurar o bom funcionamento da administração pública. Na próxima aula continuaremos avançando nos conteúdos de direito administrativo previstos no edital do concurso da Marinha. Continuem firmes nos estudos e mantenham o foco na aprovação.